Esse assunto é muito sério, como hoje é o dia, na verdade, mundial do diabetes, a gente vai entender um pouco mais sobre a doença e você vai saber, na verdade, como tratar esse assunto de forma tão séria, porém de forma leve, né? Nesse dia mundial, a gente tem que entender um pouco mais essa doença, porque parece que as pessoas falam e não entendem muito dela, né? Porque a gente sabe que cada pessoa é diferente uma da outra. E aí a gente não pode chegar e falar para todo mundo, porém a gente pode trazer algumas dicas para você buscar o profissional certo. E a gente vai falar sobre a diferença de alguns tipos, os sinais, os sintomas, como você pode prevenir agora aqui no nosso programa. E é com ela que nós vamos conversar, com a Monique. Tudo bem, Monique? Tudo bem. Como é que vai, minha princesa? Muito bem, obrigada pelo convite. Eu que estou feliz em estar aqui novamente. Coisa né? boa! E a gente falar sobre um assunto que está bem pertinente e ao mesmo tempo não sai da boca das pessoas e que ao mesmo tempo é preocupante. Nunca se falou tanto de diabetes como nos últimos tempos, não é isso? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. E é importante, né, a gente divulgar as formas de prevenir a doença também, falar sobre os tipos. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre, né, o que é diabetes, quais os tipos. Eu quero que você, quem está em casa agora assistindo o nosso programa, precise entender, na verdade, o que é o diabetes, o que ele é capaz de fazer com a vida das pessoas, para daí, então, a gente falar de prevenção e falar de todo um contexto para você cuidar da tua saúde. Porque, assim, Vanusa, se eu me alimento mal, eu corro o risco de ter diabetes. Se tem alguém na minha família, eu corro o risco de ter diabetes. Se eu comer muito e ficar obeso, eu corro risco de diabetes. E se eu não me alimentar de jeito nenhum, eu também corro risco de ter diabetes. E é sobre esses assuntos que nós vamos falar agora aqui no programa, não é isso? Isso. Então, a diabetes, ela ocorre quando o organismo está em desequilíbrio, né? Sim. O corpo da gente está em desequilíbrio e a gente não consegue tirar a glicose, né, do sangue e fazer energia com ela, né? Usar a glicose para produzir energia. Então, existem vários tipos de diabetes. Sim. Então, quais são os principais? A gente tem o tipo 1, que ocorre mais em crianças, né? Adolescentes, mais em pacientes jovens. E geralmente ocorre de uma forma abrupta, né? Aparece de uma forma abrupta. Já o tipo 2, que é o mais frequente, cerca de 90% dos casos, né, de diabetes são do tipo 2, é muito relacionado aos hábitos de vida. Tem relação genética, é multifatorial, relacionado a vários fatores. Tanto genética quanto fatores ambientais, né? Questão da idade, que não é modificável, mas também hábitos alimentares, né? A questão do exercício físico, que a gente falou da outra vez também, né? Sim. E, além disso, a gente tem a pré-diabetes, que pode ser o começo, né, de uma diabetes. Algumas pessoas falam até que já é o início ali, né? Cerca de 50% vai progredir para a diabetes de fato, e a gente tem uma grande oportunidade nesse momento, que é de tentar evitar a progressão para uma diabetes que fique ali. Como é que a gente pode alertar quem está em casa assistindo o programa da gente, chamar a atenção? A gente falou dos tipos. Esses são os principais. Sim. A gente tem outros tipos também, que são relacionados a alterações genéticas específicas, algumas outras doenças, mas os principais são esses. Pronto, então a gente chama atenção para os principais e aí a gente vai falando do que eles podem, na verdade, agravar em termos de doenças na nossa vida. Porque o diabetes, não é só falar do diabetes, mas é falar do que ele pode trazer para a vida da gente no dia a dia, né? Que é a má qualidade de vida. Porque algumas pessoas dizem, não, depois que eu tive diabetes, eu melhorei minha qualidade de vida. O certo é você cuidar dela antes de ter. O melhor seria cuidar antes, né? Para evitar o tipo 2. No caso, tem a gestacional também, né? Que você pode ter os cuidados para não ganhar muito peso, acompanhar, fazer aquele pré-natal direitinho, né? A gente ouve muitas mulheres gestantes dizerem o seguinte, meu filho está se alimentando, então o importante é que eu estou alimentando meu filho. Às vezes você vê cobranças, você já se alimentou? Você lembra que você tem um bebezinho dentro de você? E às vezes as pessoas, elas não dão uma certa importância, parece que levam na brincadeira. Não, eu comi o suficiente para o bebê. Não é bem assim, né?
Não. Tem que ter um acompanhamento mesmo, uma alimentação adequada, bem exercício na gravidez também é recomendado. É porque tem mulher que quando tá grávida parece que tá doente, né? Mas... não quer andar mais, não quer caminhar mais, não quer ter mais qualidade de vida, e não é uma doença, gente. Gravidez é saúde, é ao contrário. Vamos começar falando dos sintomas. Nas faixas, né? Vamos falar das crianças, por exemplo. Tem como a pessoa identificar? Olha, nem sempre é fácil identificar, né? Alguns casos, porque a gente, como eu falei, a gente tem o tipo 1, que é mais comum em criança e adolescente, tem o tipo 2, que já é mais comum em pessoas com mais de 45 anos. Muitas vezes, principalmente no tipo 2, ela é assintomática, né? Começa sem sintomas. Nossa. Já na criança, pode sim aparecer sintomas já no começo, né? Sede excessiva, fome excessiva, aquela perda de peso abrupta. Então, a gente pode identificar. Já no tipo 2, acontece de forma mais lenta, né? A evolução da diabetes. Então, no começo, geralmente é assintomático, não tem sintomas. Depois é que vai surgir aquela sede excessiva, Por isso que fome. se torna mais perigosa ainda, né? A prevenção é a melhor a se fazer. E muitas vezes a pessoa nem percebe. Eu tô sentindo mais fome, por que será, né? Mas não consegue pensar que pode ser por uma diabetes. Tô sentindo mais sede, mas é porque eu tô tomando muito líquido, a água aqui tá muito quente, às vezes não percebe, né? Mas pode ser uma diabetes, então é muito importante ter essa atenção. Pronto, vamos falar dos riscos, fatores de risco, né? Pronto. Para alertar essas pessoas de que isso não é brincadeira, gente. Não. Então, falando do tipo 2, né, que é a mais comum, vamos dizer assim, 90%, e a gente tem uma grande oportunidade de prevenção aí. A gente tem como fatores de risco o sobrepeso, né, estar acima do peso, sobrepeso, obesidade. A gordura mais central aqui na região da cintura, essa circunferência abdominal maior, os triglicerídeos elevados, né, essa questão da alimentação também, uma alimentação ruim, acaba favorecendo a diabetes. Tem alguns estudos que ligam o sono ruim à diabetes também, a apneia do sono, que é um problema do sono. Então, a gente tem múltiplos fatores em que a gente pode atuar, né? A falta de exercício físico, sedentarismo também pode contribuir para que o diabetes surja. E esses fatores, eles não só contribuem, né, para o surgimento da diabetes, como eles dificultam o controle quando a doença já está estabelecida. Então, eles são importantes também, essa atenção para esses fatores, para essas situações, também no controle da diabetes. Então, se já está estabelecido, existe a prevenção, né? Aquela prevenção terciária. Você controlar bem a glicose, você fazer uma atividade física, você se alimentar bem, também vai contribuir para controlar melhor a glicose e você ter mais saúde, evitar complicações, evitar o pé diabético, a doença renal pela diabetes, a alteração da visão, a cegueira pela diabetes. Então, pode evitar muitas complicações. Pronto, vamos falar, a gente falou agora há pouco do pé diabético e a gente chama e alerta aquelas pessoas que, por exemplo, chegaram passou da quantidade que verdadeiramente teria que ser. No caso, Vanusa, a pessoa disse que eu estou pré-diabética. Será que se eu me cuidar ali, eu não vou me tornar uma pessoa diabética? Existe essa possibilidade, sim. Isso não deixa de ser um ponto positivo para aquelas pessoas que nem chegaram lá, mas já estão assustadas. Assim, nesse momento que você identifica uma pré-diabetes, você tem uma grande oportunidade. Sim. Você pode mudar os hábitos de vida e evitar que a diabetes se instale. Mas muita gente não sabe que é pré-diabética. Esse é o problema, né? Então, precisa se cuidar, precisa ir ao médico, avaliar, ver. Lá, quando você chegar ao médico, ele vai avaliar seu histórico familiar, os fatores de risco, né? Ver a necessidade de pedir exame. Então, vai ter todo um cuidado. Identificou que tem pré-diabetes, então a gente precisa ter um plano ali para tentar evitar. E que não é da noite para o dia, né? Exatamente. Tem que ter uma mudança radical. Isso no tipo 2, né? No tipo 1 está se estudando alguns medicamentos, né? Pensando nisso, eu identificar precocemente aquele paciente que tem propensão para desenvolver, né? Tem parente de primeiro grau, né, na família, identifico e uso uma medicação para tentar evitar. Mas isso a gente não tem hoje. Está em estudo. Já no tipo 2, não. Tipo 2, eu identifiquei que você tem pré-diabetes. Eu já posso cuidar,
tentar evitar a progressão, né, para aquela diabetes estabelecida, ou até mesmo antes, você tem fatores de risco. Quando eu encontro alguém e verifico que já tem fatores de risco, eu já oriento, vamos nos cuidar agora para tentar evitar. Eu sei que a minha querida não é nutricionista, mas a gente chama a atenção de uma certa forma para que a gente possa falar desse lado preventivo. Vamos chamar a atenção para as pessoas, principalmente nesta Copa, principalmente nas saidinhas, nas bebedeiras, nos cigarros e principalmente nos refrigerantes. Porque com a Copa vem a chegada de muitas figurinhas, né? E aí, automaticamente, você compra a figurinha, ela vem ali num refrigerantezinho, gostosinho, e que, de repente, as pessoas se deixam levar. Eu queria que você me falasse um pouco dessa história de chamar a atenção das pessoas para esses alimentos enlatados, para esses refrigerantes da vida, e principalmente aqueles que pegam a figurinha, mas toma cuidado, não exagera nesse, né, zero açúcar, não é bem assim, né? Sim, a abordagem, tanto na prevenção quanto no controle da diabetes, ela deve ser multiprofissional. Né? E a gente tem que sempre pensar na questão da alimentação. Então, pontos importantes. Para a redução do peso, que é importantíssimo para prevenir a diabetes, né? Se você reduz pelo menos 7%, já tem muitos benefícios. Então, as bebidas açucaradas, a gente tem que evitar. Além disso, as fibras, elas são importantes. Não é que o carboidrato seja o grande vilão, mas a gente tem que saber escolher quais carboidratos, como usá-los, né? E com as fibras, que elas auxiliam, né, na questão da alimentação saudável, elas ajudam a prevenir a diabetes. E isso é importante, a gente acaba falando porque a gente sabe que quando você tem diabetes, que você procura um profissional que ele vai cuidar de você, aí tem toda uma parceria de profissionais juntos, educadores físicos, ali tem nutricionistas, o que você pode... Olha, inclusive eu quero mandar um abraço para uma amiga minha, não vou dizer o nome dela, porque de repente ela não quer que eu fale o nome dela assim, mas ela reduziu praticamente tudo. Ela tirou o cigarro de uma vez da vida dela, mas foi de uma vez. Ela tirou o álcool praticamente todo e ela viu diferença, né? Ela teve que fazer realmente, deu uma diminuída no peso e a gente vê uma pessoa mais saudável, porque verdadeiramente quando você olha para a pessoa, você já vê a saúde ali nela. Sim. Porque às vezes você se torna uma bomba relógio e não percebe. Né, que realmente esses hábitos, eles fazem toda a diferença. E a gente quer alertar as pessoas relacionadas a isso. A gente tem fatores de risco não modificáveis, né, como a idade, a etnia, se é hispânico, afrodescendente, indígena. Mas a gente também tem os fatores de risco modificáveis. Né? Fator de risco é aquilo que facilita, né, que aumenta as chances de você desenvolver a doença. E os modificáveis são esses, né? São os hábitos de vida. Você evitar o tabagismo, que origina várias doenças, né? O cigarro, evitar uma alimentação ruim de muitos industrializados que também desenvolvem várias doenças. Então, você mudar os seus hábitos de vida é muito importante, né? Tanto para evitar a diabetes quanto para controlá-la. Pronto. A gente falou do pé diabético, mas eu queria que você chamasse a atenção do que a diabetes pode trazer de danos para os órgãos, né? São inúmeros. Né? Então, na diabetes, a glicose fica no sangue. Sim. Né? O organismo não consegue usar essa glicose para produzir a energia. Então, fica lá, afetando tudo, especialmente os vasos, né? Os nervos. Então, pode dar várias doenças. Pode dar alteração na visão, né? Inclusive a cegueira, pode dar problemas renais, né? A pessoa pode ter dificuldade para urinar no futuro, pode precisar de uma hemodiálise quando o caso já está bastante avançado. Além disso, o coração sofre muito, né? Pode dar insuficiência cardíaca. Além disso, pode ter infarto, AVC, o pé diabético. Né? Pode ter um tudo, né? Um tudo de algo que pode tirar a tua vida e você não ter a oportunidade de viver dias bons, maravilhosos ao lado das pessoas que você ama. Então, assim, se você sabe que é algo sério, tá com diabetes, então, dali pra frente, mudança de vida. Isso, né?
quando você chega num momento assim, você se pergunta, poxa, o que é que eu poderia ter feito, né, para evitar? Então, o momento de falar é esse, para que mais pessoas saibam como evitar, o que é que pode fazer. Claro, a escolha é de cada um, né? Cada um tem sua autonomia, mas a partir de quando a gente empodera as pessoas com conhecimento, com informações, elas têm a oportunidade de usar isso para cuidar da saúde. Pronto, e que você aproveite esse momento para ter sua saúde mental de volta, porque isso também é qualidade de vida, para que você... eu descobri que tem diabetes, não se desespera. É dali para frente, vida nova, hábitos novos, qualidade de vida mesmo, necessária. Não adianta você se anular, naquele momento é hora de você se cuidar. Isso, e é pensar dessa forma, olha, descobri uma diabetes, então vou me cuidar para que eu tenha uma boa vida, uma boa qualidade de vida. Sim. O cuidado é importante, a educação nesse momento é importante, uma equipe multiprofissional é importante, um psicólogo pode ajudar muito também, né, numa intervenção psicossocial, então tem várias oportunidades aí. A gente quer agradecer você que hoje veio aqui mais uma vez para o nosso programa para a gente chamar a atenção da população e que as pessoas continuem tirando proveito, porque eu acho que aqui no Bom Dia, o que mais pesa para mim, viu, Lorena, para a gente finalizar esse ano, foi a gente ter tocado em assuntos tão sérios e de uma certa forma ter abordado esse lado de você levar a saúde para a tua vida de verdade. Eu acho que foi uma das tarefas mais importantes que eu acho que a gente tem trazido aqui no programa e que eu acho que vai fechar o ano assim de uma forma muito positiva. A gente tem tentado te alertar. Agora, essa vida, quem tem que mudar ela é eu, você, é todos nós, não é isso? Isso mesmo. Então, quero agradecer pela sua presença. Vamos colocar o Instagram dela aí na telinha, tá bom? E ela pode reforçar. Muito obrigada. Quem gostar, né, quem quiser, pode estar me seguindo no Instagram, @Monique Moura, né? Doutora Monique Moura, na verdade. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada. Tudo de bom. Maravilhosa, né? Muito bom.